Olha quem voltou! Oi! Hoje, em muito grande estilo, a gente está em frente ao Santuário do Caró, localizado numa pequena cidade que muito provavelmente você não conhece. A cidade é chamada de Caibaté. Hoje a gente vai entender o porquê que esse lugar é tão importante para a formação da nossa história, da história do Rio Grande do Sul. O que esse lugar tem a ver com as grandes navegações, com reforma protestante, com padres jesuítas? Hoje, esse lugar é um santuário, mas no século XVII não era. Esse lugar aqui foi uma das primeiras reduções jesuíticas fundada num primeiro momento em que os padres jesuítas chegaram aqui, a chamada primeira fase. Na Europa, a Igreja Católica vivia uma crise de perda de fiéis. Por isso, um dos grandes objetivos das grandes expedições marítimas era justamente catequizar pessoas e convertê-los à fé católica. É aí que os padres jesuítas entram na história. Quando os primeiros portugueses chegaram no Brasil, a colonização se deu especialmente no litoral do território brasileiro, porque era um local de fácil acesso, era um local litorâneo e facilitava a colonização. Os padres jesuítas foram os responsáveis por povoar o interior do território brasileiro, e especialmente o sul do Brasil, visando recuperar alguns fiéis perdidos durante a Reforma Protestante para outras religiões como anglicanismo, calvinismo e luteranismo. A Igreja Católica incentivava padres a vir para o chamado Novo Mundo, ou seja, continente americano, para catequizar pessoas. No ano de 1534, um padre chamado Inácio de Loyola vai fundar a Companhia de Jesus. Ela nada mais era do que uma congregação de padres que tinha caráter missionário e educacional. Missionários porque esses padres buscavam pessoas para catequizar. Educacional porque, além de fé, esses padres jesuítas também se preocupavam com a educação profissional dessas pessoas. No caso dos indígenas, os padres jesuítas influenciavam e incentivavam a produção de arte, de instrumentos musicais e também de músicas. No ano de 1609, um padre chamado Roque Gonzales vai entrar para a Companhia de Jesus buscando justamente atender esse caráter missionário e educacional da instituição. Filhos de pais espanhóis, mas nascido no Paraguai, o padre Roque Gonzales vai dedicar boa parte da sua vida a estudar as línguas nativas, especialmente dos Guarani. Quando o padre Roque Gonzales, junto com o padre Afonso Rodrigues e João de Castilho, chegam à região sul do Brasil para fundar essas reduções, ele já possui um vasto conhecimento sobre as populações nativas que moravam aqui. Esse conhecimento facilitou o contato entre os padres e os indígenas, embora que muitos indígenas ainda mostrassem uma certa resistência aos padres. Isso tudo acontecia porque a chegada de europeus dentro de um território nativo mudava a organização cotidiana, de trabalho e de oração dessas pessoas. Os indígenas nesse período geralmente possuíam religiões politeístas, ou seja, que acreditavam em vários deuses. Já os padres jesuítas buscavam catequizá-los na fé católica, ou seja, numa religião monoteísta que acreditava em um só Deus. Chegando aqui e conquistando a confiança de muitos indígenas, o padre Roque Gonzales, junto com o João de Castilho e o Afonso Rodrigues, vão começar a fundação das reduções jesuíticas a partir do ano 1620. O Caró foi uma das primeiras delas. O mês era novembro e para os católicos é um momento religioso muito importante por causa do chamado Dia de Todos os Santos, que é comemorado no dia 1º de novembro. Por isso, o nome originário da redução do Caró era Todos os Santos do Caró, em homenagem a esse dia religioso. O significado específico da palavra Caró era morada das vespas. Sim, morada das vespas mesmo. O local era chamado assim, pois ao norte do rio Ijuí não havia região de tanta selva como aqui. Por isso, essa região foi assim chamada pelos padres jesuítas. O Caró representa a primeira fase das reduções jesuíticas. E nessa primeira fase, os padres jesuítas não conseguiram concretizar todos os seus objetivos.
Isso porque muitos líderes indígenas ficaram um pouco revoltados com o poder que os padres começaram a ter perante as populações nativas. Mas afinal de contas, o que é uma redução jesuítica? A redução nada mais era do que reduzir os indígenas num pequeno local, diferentemente da maneira com que os indígenas estavam acostumados a viver, que era livremente. Nessas reduções, os padres jesuítas ofereciam trabalhos religiosos, educacionais e, num segundo momento, um trabalho de proteção contra os bandeirantes. Os bandeirantes eram um grupo especialmente de paulistas que tinham como principal objetivo adentrar o território brasileiro em busca de riquezas e também de mão de obra escrava. Nesse caso, os escravos seriam os povos nativos. Contando com a utilização de arma de fogo, os bandeirantes tinham plena superioridade sobre os indígenas que ainda usavam somente arco e flecha. Por isso, o trabalho missionário e educacional dos padres jesuítas se ampliou também para um trabalho de proteção desses indígenas contra a escravidão dos bandeirantes. Temendo o poder desses padres jesuítas, alguns líderes indígenas acabaram promovendo um ataque contra os padres. O padre Roque Gonzalez foi morto com um golpe na cabeça. Depois que esses líderes indígenas mataram o padre, passaram uma flecha pelo seu coração, tiraram as suas vestes religiosas e colocaram fogo no seu corpo. O mais impressionante dessa história é que se diz que o coração do padre Roque Gonzalez, mesmo depois de ter passado por esses martírios, ficou petrificado e hoje está dentro de uma redoma de vidro preservada, localizada no Paraguai. Por dentro, a igreja do Caró é bem simples e possui objetos em madeira que lembram os indígenas e os padres jesuítas. Lá no período das reduções, o Caró teve vários padres, mas um deles, Pedro de Espinosa, chegou a batizar 880 indígenas adultos e 343 crianças, ou seja, eram os indígenas deixando a sua cultura, deixando a sua religiosidade para se adaptar aos novos meios europeus, se transformando em católicos. Só no ano de 1633, o Caró registrou 400 casamentos de indígenas, claro, todos na religião católica. Hoje, ao lado da igreja, foi construído um monumento em homenagem a esses padres que foram mortos e martirizados pelos indígenas. Além do padre Roque Gonzalez, o padre Afonso Rodrigues e João de Castilho também foram mortos pelos nativos. Hoje, o Santuário do Caró recebe milhares de pessoas que vêm até aqui na esperança de tocar o coração do padre Roque Gonzalez ou simplesmente chegar perto dele. As pessoas afirmam que essa relíquia religiosa pode causar milagres e trazer coisas boas à vida das pessoas. Esses 3 padres que foram mortos, eles foram canonizados pela Igreja Católica como santos, se tornaram o que a gente chama de santos mártires. Mas afinal de contas, o que é um mártir? Mártir é toda pessoa que morre defendendo uma causa, especialmente se essa causa for uma causa religiosa. A região das Missões possui vários símbolos e um dos principais e inconfundíveis daqui é a chamada cruz missioneira. Ela possui 2 braços que para os jesuítas representava a fé redobrada. Outro símbolo da região das Missões é o coração do padre Roque Gonzalez, que a gente pode ver naquele monumento ao fundo. O coração do padre permanece preservado hoje no Paraguai. Outro símbolo do Caró é a fonte de água, que hoje é considerada milagrosa pelas pessoas que vêm aqui visitar esse lugar. Isso tudo porque quando os padres jesuítas chegaram nessa região e encontraram a fonte de água utilizando os conhecimentos que os nativos tinham desse lugar, os padres abençoaram o local. Quando os padres jesuítas vieram para a região e buscavam lugares para estabelecer as suas reduções, a primeira coisa que eles buscavam encontrar era justamente água, para a sobrevivência da redução. Na época da fundação da redução do Caró, essa construção não existia. Ela foi feita nos dias atuais e possui esse formato de coração pelo fato de o município de Caibaté ser considerado o coração das missões, ou seja, estar localizado no centro da região missioneira.
As pessoas constantemente vêm até aqui para buscar água para beber ou simplesmente para passar no seu corpo, acreditando que a água possui poderes milagrosos por ter sido abençoada pelos padres jesuítas no século XVII. Esse é o Caró, um lugar de muita história e também de espiritualidade. É aqui, assim como em diversas reduções que foram formadas no nosso território, que a nossa história começou.